Lá, nos desertos imensos e nas terras áridas de Canaã, onde o vento parecia carregar não só a areia, mas também as vozes dos ancestrais, uma das tradições literárias mais poderosas do mundo estava nascendo. Essa era a literatura dos hebreus. Mas o que tornava essa literatura tão única? Não era apenas sobre contar histórias de heróis ou batalhas, mas sobre transmitir uma sabedoria divina, uma história sagrada que tocava o coração de Deus. No começo, como muitos outros povos antigos, os hebreus eram um povo essencialmente oral. As histórias não estavam em livros ou pergaminhos, mas eram passadas de geração em geração através de canções, orações e rituais. As primeiras narrativas falavam dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e das promessas feitas por Deus a esse povo. Mas não era só sobre o que aconteceu, era sobre o significado profundo da vida, da fé e do destino desse povo escolhido. Foi mais ou menos no século X a.C., quando o reino de Israel estava no auge, que os hebreus começaram a escrever suas histórias. E o grande Moisés foi quem deu início a isso. Ele registrou os relatos mais sagrados, como a história da criação, a libertação do Egito e os 10 mandamentos, que se tornaram as bases da identidade e da moral do povo hebreu. O Torá, a primeira parte da Bíblia, acabou sendo a obra literária que marcou o nascimento da literatura hebraica escrita. Ali, os hebreus registraram não só leis e histórias, mas também suas crenças mais profundas sobre Deus, a humanidade e o propósito da vida. Cada palavra, cada versículo, era uma revelação de como eles acreditavam que Deus via o mundo e seu povo. Era uma história de um povo que, mesmo enfrentando lutas, dificuldades e exílios, acreditava que suas palavras eram iluminadas pelo poder divino. Com o tempo, essa literatura foi se expandindo. Os profetas começaram a escrever, falando sobre os destinos de Israel e de Judá, sobre promessas de redenção e alertando contra a idolatria. Figuras como Isaías, Jeremias e Ezequiel eram mais do que poetas. Eram vozes que clamavam por justiça divina. E as suas palavras, com uma beleza lírica impressionante, continuam a ressoar até hoje. Mas a literatura hebraica não se limitava apenas aos textos sagrados. O livro de Salmos, por exemplo, é uma coletânea de cânticos e orações que refletem a devoção do povo, mas também suas dúvidas e sofrimentos. Cada salmo é uma expressão de fé e humanidade. O próprio rei Davi, com suas poesias, transmitia as alegrias, tristezas e desafios da vida humana, sempre com Deus no centro de suas palavras. E o mais impressionante dessa literatura é que, embora tenha sido moldada pela relação profunda com o divino, suas lições transcendem um único povo. As histórias de heróis como Davi, Golias, Salomão, Josué e os feitos épicos de Moisés e Josias não são apenas histórias para os hebreus. Elas falam de coragem, sabedoria, fé e sacrifício,